Tá. Então hoje é terça-feira, culto de oração, aqui na igreja, Ministério São Jesus Liberto Camboa. Então, como já vinha falando, por causa do que já está acontecendo, que Israel está passando 4 dias de guerra, como nunca foi visto em Israel. Foi a única vez, nunca Israel atravessou um período como está acontecendo agora. E lá no livro de Mateus 24, diz que Israel, ele é o relógio da volta de Jesus. Então, por causa disso, eu quero falar do Mateus 24, do versículo 20. Amém? Mateus 24, verso 20. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Tá, então diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, não, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu li até o verso 22, sente, dando glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu falei para vocês que o Israel eu acho que é no verso 32, que é o relógio do mundo. Bem aqui, ó, o verso 32 de Mateus 24, diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que já está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, por que Israel é o relógio do mundo? Porque Israel, na Bíblia, ele é comparado com uma figueira, muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, em Lucas 17, Lucas 13, por exemplo, que Jesus chegou e encontrou uma figueira estéril e diz: a partir de hoje você não vai mais dar fruto, porque estou procurando fruto, não encontrei, então nunca mais você vai dar fruto. E ela secou instantaneamente. Então aquela figueira é Israel. Bem, mas ele disse, então, sinais da volta de Jesus, para você entender por que a gente tem que ficar muito de olho no quadro que está aparecendo nos jornais todo dia, pelas redes sociais todo dia. Hoje é o 4º dia que o Israel bombardeia o Irã, e agora o Irã começou a bombardear cerca de 10 países que são aliados de Israel e dos Estados Unidos, mas porque eles fizeram uma loucura, o Irã, eles não se lembravam que esses países, que o Irã não sabia, com certeza sabe, mas não lembrava, que esses países fazem parte da OTAN. A OTAN é um grupo de 70 países, que são os países mais armados do mundo, entendeu, irmão? Tanto que o Emmanuel Macron, presidente da França, que também é da OTAN, já avisou hoje que ele e outros países da OTAN vão começar a botar bomba atômica, porque eles têm laço de pacto com os países da OTAN. Então significa que o Brasil, como ele é aliado do Irã, que o Brasil elogia Irã de todo jeito. Quando eu falo em Brasil, falo do governo federal e do PT, só.
é ligado a esses. Todo mundo aplaude o Irã. Tanto que o Irã, salvo engano, foi no ano passado, colocou um navio de guerra dentro aqui do Brasil, que até os Estados Unidos achou terrível isso. Um navio de guerra do Irã embarcou aqui no porto salvo engano, no Rio de Janeiro, e eles desceram para Brasília para falar com o Lula. Então, a OTAN também está de olho no Brasil. Tá, mas o que eu quero falar para você, primeiro, olhe para a figueira, é o que eu quero falar para você primeiro. Quando Jesus disse isso, em Mateus 24:32, Israel nem sonhava ser o que ela é hoje. Quando Jesus falou isso, logo depois do ano 70, depois de Cristo, Roma invade Israel, e a partir desse dia, Israel passou a ser um país tributário, escravo de Roma. Depois foram entrando outros países, tomando conta de Israel como escravo. Israel perdeu identidade, Israel não tinha bandeira. Passou mais de 1.500 anos Israel escravo, de lá até hoje, muito mais de 1.500 anos. O que é florescimento da figueira? Presta atenção. Há menos de 100 anos atrás, aconteceu um evento mundial chamado ONU. Países se uniram e criaram algo chamado ONU, a Organização das Nações Unidas. Então as nações se uniram, e uma das coisas que fizeram é dar uma bandeira para Israel e devolver a Israel como nação. Então a partir daquele dia, isso não tem nem talvez 80 anos para você ver o que é um florescimento da figueira, para você ver como Deus está dizendo que o tempo da volta de Jesus está perto. Então, quando Israel ganhou a bandeira e diz: pronto, o país agora é de vocês, só que eles estavam sob domínio dos países árabes, do Egito, que é um país muçulmano, de um monte de outros países. Então, eles se enfrentaram instantaneamente para tomar Jerusalém, e Israel para tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Tem um monte de vídeo que é até em preto e branco, de uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, onde você vai ver o general Ariel Sharon, que ele não tinha um olho, deve ter perdido numa guerra. Ele desce de helicóptero de paraquedas dentro de Jerusalém com uma metralhadora, com um monte de soldados de Israel, paraquedista, metendo bala dentro de Jerusalém e tomou Jerusalém. O presidente do Egito, na época, o Anwar Sadat, que está tudo aí documentário, tem um documentário aí no YouTube, é só você botar a Guerra dos 6 Dias, que só durou 6 dias. Israel dominou mais de 5 países islâmicos que se levantou contra Israel, todos foram derrotados por Israel. O Egito, o Anwar Sadat, presidente do Egito, foi na ONU pedir, pelo amor de Deus, pedir para Israel parar a guerra. Sabe por quê? Israel não deixou um único avião, nenhum único avião do Egito suspender de cima do aeroporto. Todos ele bombardeou dentro do aeroporto, destruiu todos os aviões de guerra do Egito. Como que uma nação que começou praticamente no mesmo mês, ela começou uma potência dessa? Primeiro, irmão, Israel hoje, ele tem gente rica, bilionária, espalhada no mundo inteiro, que são Israel. O Elon Musk é um deles. Ele é apenas um deles. Então, por aí está cheio de homens que investem em Israel, chamados sionistas. Bota no YouTube o que são os sionistas. São homens bilionários que estão fora de Jerusalém, que querem reconstruir o templo onde está a mesquita
em cima do Monte Sião. Então esse povo, eles desde esse período, eles têm investido em tecnologia em Israel. Israel, da época de Davi, por exemplo, no ano 1000 a.C., era um país mais ou menos do tamanho do Brasil inteiro. Hoje é um pouquinho maior do que São Luís, que eles foram perdendo terreno. Hoje Israel entrou num país aí do lado deles que foi roubado de Israel. Esqueci o nome do país. Israel já entrou 20 quilômetros para dentro com os tanques e diz: nós vamos tomar agora esse lugar porque é nosso, porque lá também está servindo de guerrilha para grupos terroristas apoiados pelo Islã, pelo Irã. Bem, agora deixa eu te explicar aqui. Então Israel, irmão, floresceu de uma maneira tão grande que esses homens bilionários investiram tanto dinheiro em Israel. Você tem uma ideia, Israel tem um sistema de defesa que nem os Estados Unidos tem. Eles têm um sistema chamado Domo da Rocha, que até o Donald Trump agora disse que ia fazer o igual aos Estados Unidos. Que quando o inimigo solta um míssil do lado de lá, o computador deles aqui de Israel sabe instantaneamente e solta 2 mísseis instantaneamente, e lá em cima bloqueia, estoura os mísseis. 99% dos mísseis que vêm do inimigo, Israel consegue destruir lá em cima. Outro Israel desvia para cair no outro lado, mas agora mesmo mandaram um míssil para cima do presidente de Israel, caiu em outro lugar, mas não pegou em cima deles, que o Domo da Rocha foi lá no sistema de defesa instantaneamente e conseguiu. Um país um pouquinho maior do que São Luís, irmão, um dos mais armados da terra, um dos mais ricos da terra e mais cheio de tecnologia que nem o Brasil tem. Israel, irmão, emprestou na época de Bolsonaro uma tecnologia para o Brasil, não sei se eles estão usando, para fazer com que a água salgada do mar se torne água doce para multidão de utilidades. Israel usa, e na época de Bolsonaro estava trazendo para o Brasil. Não sei se o Lula continuou, mas eles têm essa tecnologia e conseguiu de que menos de 100 anos para cá, irmão. Israel tem bunker que a maioria desses países milionários não tem. O bunker é porque eles se preparam para a guerra o tempo todo. Ele sempre foi o país, o único país mais atacado do mundo, é somente Israel. Então eles fazem aqueles buracos para baixo, debaixo das casas grandes, debaixo do shopping, debaixo dos prédios enormes, e ali faz um shopping gigantão, faz hotel, deixa comida lá para o povo, deixa água e uma sirene que o povo já sabe. Hora que tocar a sirene, todo mundo tem que correr para o bunker e se esconder lá, enquanto Israel está tentando livrar o povo da guerra. Além disso, todos os apartamentos mais modernos de Israel que estão sendo feitos, todos eles têm bunker em tudo quanto é apartamento lá em cima. Então o que é que eu quero dizer para você? Até a mensagem do WhatsApp, essa mensagem de áudio que a gente tem, quem inventou foi Israel. Tem um monte de tipo de tecnologia. Sabe, você botar no YouTube assim, as tecnologias que quem inventou foi Israel. Tu fica maravilhado de ver tanta coisa que Deus deu para aquele povo. Bem, mas Jesus está dizendo que um dia vai ter uma tribulação que nem Israel, nem tecnologia de ninguém não vai livrar. Vai ser chamada de a grande tribulação. Então você se prepare, porque o que está acontecendo agora no planeta é um dos motivos de Jesus ter dito aí em Mateus 24:20: cuidado para que aquele dia não seja no inverno. Por exemplo, você acha que para onde caiu bombas, por exemplo, agora no Catar, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, onde o Irã jogou bomba, no Iêmen,
e o Kuwait, são cerca de 10 países que o Irã jogou bomba, e todos são países muçulmanos, vou já explicar por quê. Então olha só, irmãos, você imaginou aquelas pessoas que estavam ali, cada um trabalhando sua vida normal, quem estava casando, casava, quem estava namorando, namorava, quem estava tomando seu shopping, no shopping, estava, quem estava trabalhando ou dormindo em casa, estava, e a bomba caiu, os mísseis caíram, muitos deles caíram em aeroporto, muitos deles caíram em hotéis, muitos caíram dentro de shopping, bomba que o Irã jogou. Quantas pessoas você acha que morreram? Muita gente morreu. Então, a mesma coisa, e de maneira pior, vai acontecer no mundo inteiro. Quando esse sistema que está aí, ele começar a de verdade introduzir outros países nessa guerra, como agora hoje apareceu o aviso do Emmanuel Macron, que está dizendo: nós vamos entrar, hein? Mas não vamos entrar com negócio de brincadeira, é bomba atômica que nós vamos usar, porque ele sabe que o Irã está tentando destruir qualquer tipo de amigo de Israel ou amigo dos Estados Unidos. Mas o problema do Irã, que eu vou dizer para vocês, que muitos comentaristas que estão no YouTube, nos jornais falando, não sabem, quem sabe sou eu, porque eu estudo o Islã, escrevi 3 livros sobre o Islã, não sabe por que o Irã está jogando bomba nos próprios países muçulmanos, como a Arábia Saudita, onde Maomé, que fundou o Islã, nasceu e está enterrado. Eles jogaram bomba dentro da Arábia Saudita, onde é o berço do islamismo, e muita gente não sabe por quê. É porque o islamismo, irmão, depois que Maomé morreu, no ano 600 depois de Cristo, o Islã se dividiu em 2 grupos. Um se chama xiita, que é o lado do Irã, e o outro é o sunita, que é um grupo maior. O sunita, ele não tem uma visão radical do Alcorão, que é a Bíblia deles, mas o sunita tem. O que é a visão radical? O Irã, ele põe a Bíblia deles, o Alcorão, ao pé da letra. Ou melhor, do mesmo jeito que Maomé matava o infiel, apedrejava mulheres, matava os gays, eles fazem isso lá no Irã. Já na Arábia Saudita não se vê isso. Na Arábia Saudita, irmãos, é bem mais maleável. A Arábia Saudita só não aceita uma coisa: igreja. Lá não aceita igreja, lá é proibido igreja. Já em outros países mais moderados já aceita, como a Turquia, que também é um país sunita, eles aceitam igreja. Lá tem igreja católica, já a igreja evangélica eles perseguem, mas a igreja católica é liberada. Bem, o que é que eu quero tentar dizer para vocês aqui? Esse Mateus 24, irmãos, do verso 20, que eu li no início, está dizendo que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, no Brasil, na hora que a gente estiver dormindo e alguém disse: ó, começou a guerra aqui para o Brasil, olha o que vai acontecer. Você imaginou se for na chuva? A gente vai ter que fugir debaixo da chuva, não vai? Com certeza. A não ser que caia em cima da gente, não tem como fugir. Mas se disseram: ó, já começou a atirar lá no centro de São Luís, já caiu bomba lá, então quem está aqui já começa a sair. Até porque meu irmão Osso, que está bem ali, ó, já sonhou com bomba caindo aqui, já sonhou até com o coronel do exército, com um monte de farda, entregando farda aqui debaixo dessa ponte para um monte de gente, para mandar o povo para a guerra com farda, e ele se escondia debaixo da ponte, que ele nunca usou arma, nunca foi soldado. Como é que ele vai entrar em guerra? Ele é doido? Aí ele disse no sonho dele, ele que me contou, está ali ele, ó. Está aí ele ali, ó.
Depois pergunta para ele se é verdade. Aí ele, quando viu que o Brasil estava em guerra e o Maranhão também estava chamando soldado para a guerra, mandando soldado para a guerra, e ele não teve nenhum treinamento com arma. Se fosse pelo menos eu atirei de fuzil, de metralhadora, de pistola, eu ia, mas só para enganar ele. Se eu ia era pregar, eu ia ser capelão, eu nunca queria dar tiro em ninguém, eu ia era pregar a palavra. Bora, para me dar o fuzil aí, me dá isso aí, é para ir, não tem outro jeito, porque se não for, ele empreende. Se não for para a guerra, homem ou mulher em idade de guerra, se não for, eles botam na cadeia, o exército prende. Aí, ou você diz, olha, eu vou pregar na cadeia, mas eu não vou. Ou então outro diz, eu vou, mas eu vou é pregar a palavra, eu não vou dar tiro em ninguém, que seria o meu caso. Mas, onde eu quero chegar, isso vem aqui, o dia do inverno. Então, se tivesse que ter uma fuga hoje, a gente ia fugir, a gente ia correr, ia ter que já ter alguma coisa guardada em casa, como arroz, como leite, alguma coisa para poder correr e levar alguma coisa. Piques, esquece piques. Numa hora dessa, quem tiver dinheiro em conta, irmão, pode esquecer. Primeiro, que eles dão blackout na internet. Se tu não sabe, o Irã deu um blackout na internet toda do país. Se tu não sabe, o Israel atirou, já em uma foi 2 estações de televisão e rádio de Israel, para todo mundo ficar sem saber de nada do que está acontecendo. Então teu celular, o que tu vai fazer nessa hora, jogue fora, porque se você não sabe, o celular até desligado, eles estão te ouvindo. O celular tem uma ferramenta que ele está te filmando o dia inteiro, se tu não sabe. Claro, são os que foram inventados de uns 10 anos para cá, os de 10 para trás não. Então, mas os mais modernos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem, esse mais moderno, é de R$1.000 mesmo aí, todos eles filmam e gravam a gente o dia inteiro. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, a gente está preparado para fugir no dia de inverno, se for no dia de inverno. E minha pergunta é, enquanto não começa uma guerra, e a gente tem que vir para interceder pelo outro, para aprender, para explicar o evangelho para nós e para o outro, às vezes no dia de inverno não quer vir para a igreja. Mas se for fugir por uma guerra, de uma guerra, ele foge no dia de inverno. Hein? Aí no dia de inverno ele não vem orar, mas está em casa também no TikTok. No dia de inverno ele não vem, mas está olhando a novela, que é só novela. No dia de inverno não vem para a igreja, mas vai para o shopping namorar no dia de inverno. No dia de inverno não vem, mas vai trabalhar no mundo secular. Mas por culto ele não vem, mas trabalhar, ele vai debaixo da chuva. Irmãos, eu quero falar isso para você, que isso aqui é grave. O dia de inverno é um perigo para muita gente, porque a gente diz que está chovendo. Olha lá em Alcântara, a irmã Jalde que está aqui, minha esposa que está aqui, o irmão Rocha que está ali, já participou, sabe? Todo dia de manhã, de 6 às 7 da manhã, tem oração na igreja. E a igreja, a distância é como se fosse daqui lá para o parque. E agora está no inverno, mas pensa se alguém vai parar de ir, a não ser aqueles que nunca vão, que não querem. Mas tem um grupo que todo dia, 6 às 7 da manhã está lá. E da noite, todo dia de noite, está lá na oração, na igreja lá da nossa comunidade lá, chamada Projeto Nova Alcântara, em Alcântara, que é 10 km depois do Cujupe, em Alcântara. Cujupe é onde fica o ferry-boat. Bem, então o que eu quero dizer? Por que uma igreja dessa é mais fácil Deus dar um livramento para aquele grupo que está lá orando, buscando, mesmo no dia de inverno? Porque, meus irmãos, aquelas pessoas estão
fazendo como fazer a igreja primitiva. Lá no final de Atos 2, diz que a igreja era todos os dias. Você quer ver? Vamos ler? Todos os dias, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, dentro do templo e nas casas, todo dia. Vamos ler como era a igreja primitiva? Atos 2. Olha aqui, ó. Aí às vezes a gente diz para ti, ó, irmão, tem culto na terça, tem culto de ensino quinta-feira à noite, tem culto ali no parque de rua, quarta-feira à noite. Agora não, com muita chuva não está dando para ir, né? Não tem onde esconder o aparelho da gente. Domingo tem culto, 5h30 da tarde, aqui em frente à televisão difusora. Aí, puxa, 3 dias, 4 dias. Só que a igreja primitiva não era 3 dias, era 4 dias, não, era todo dia. Atos 2, 42 em diante diz, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Verso 46. E perseverando unânime. Quantos dias na semana? Só um dia? Não, aqui é todos os dias. Atos 2, 46. Repito. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se havia de salvar. Então, irmãos, sabe por que também que a gente é esse crente preguiçoso, que só quer vir uma vez no ano na igreja e sai por aí dizendo que está numa igreja ou que é cristão e está esperando um monte de bênção de Deus? Às vezes você está numa igreja que nunca te ensinou isso, ou às vezes você está lá e não quer ouvir esse tipo de coisa. E quando prega, irmão, a igreja que não tem doutrina todo dia não é igreja. A igreja que não tem partido do pão todo dia não é igreja. A igreja que não ajuda um ao outro com dinheiro, quando tem, claro que não tem, não dá, não é igreja. Aqui diz que eles dividiram tudo. Eles dentro de casa, irmão, e no templo era todo dia como crente. Tem gente que é todo dia no shopping, ele é descrente, e uma vez no ano na igreja ele é crente. Em casa, às vezes, nem uma vez ele é crente, mas quando vem na igreja, ele prega, ele canta, ele ora. Aí me diz, irmão, se essa fuga for hoje, ou eu morrer hoje, eu posso me chamar de cristão? Não. Cristão é quem imita a Cristo, é quem imita a igreja primitiva. Então, não vamos fugir do propósito do que é o cristianismo. Então, quando Jesus diz cuidado, Mateus 25, 24, 20, cuidado para não ser no inverno, porque no inverno a pessoa tem um monte de desculpa para não vir para a casa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que eu vou te dar uma receita rapidamente. Eu comprei uma sombrinhazinha para mim, bem ali na feira esta semana. Primeiro que eu tenho que levar a minha netinha para o colégio. Eu levo ela quando eu estou aqui na Camboa. Eu levo para o colégio de manhã, a Sofia. Hoje eu fui carregando ela. Então presta atenção. Mas não é só para isso que a gente precisa ir ali no inverno, compra sombrinha. Diga para o teu irmão, compra uma sombrinha para ti. Mas não é só para ir para a feira, para namorar, para ir não sei para onde. Vem também para a igreja de sombrinha. Amém? Quantos já tem uma sombrinha aqui? Diga glória a Deus.
mandar o dinheiro primeiro, te acalma que eu estou vizinho. Mas chega. Se eu mandar uma cópia do meu Pix aí para ti, até tu chora. Bora lá. Bem, o inverno em Israel, irmão, ele faz neve. Você já viu aquela mulher de Provérbios 31, 10 em diante, diz assim, mulher virtuosa, no inverno, ela coloca um monte de tapeçaria na sua casa, para forrar as paredes, porque ela não receia quando vem a neve. É o Provérbio 31, 10 em diante. Porque Israel tem tempo que tem neve. Você imaginou num país como Israel, que no inverno às vezes faz neve, como aqui em São Paulo? Uma vez eu e minha mulher fomos pregar em São Paulo, me chamaram para passar 40 dias pregando em São Paulo, e um monte de denominação lá. Eu levei os filhinhos da gente miudinho na época, tudo miudinho. Rapaz, de madrugada, esfriava tanto que dizia aquele filete assim de gelo descendo pela parede, que a gente deitado na cama, quando a gente dormia na cama, eu e minha mulher, e os meninos do lado, tudo junto para poder esquentar. Quando a gente acordava de madrugada, irmão, se mexia, pegava choque de tanto frio que estava do outro lado, onde não tinha o calor do corpo. A gente se virava, pegava aquele choque violento de tanto frio desse período que a gente passou em São Paulo, 40 dias, e lá não estava fazendo neve, era apenas um frio violento em São Paulo. Mas nesse período lá eles iam para a igreja. Então o que eu quero dizer para você? O Deus da Bíblia, meus amados irmãos, Ele quer dar livramento para nós. Um deles é avisando para nós, Jesus vai voltar. E uma das formas de Jesus voltar é Ele avisar que o mundo vai ter que se preparar é que vai ter uma terceira guerra mundial para poder vir. Aqui Ele diz, vai ter fuga, você vai ter que fugir. Ele podia dizer, olha, Deus vai te livrar, não precisa tu fugir não, tu é peito de aço, fica lá, olha que caiu uma bomba atômica, que há 500 anos ninguém nem sonhava que o mundo pudesse fazer bomba atômica, e se inventaram agora há pouco tempo, que a maioria dos países tem bomba atômica, o Irã não tem, se lascou, mas aí o Israel tem. O Israel que é miudinho, o Irã é quase do tamanho do Brasil, o Israel é um pouquinho maior do que São Luís, e Israel tem bomba atômica. Então o que eu quero dizer para você, meus amados irmãos, Deus quer um pouquinho mais de compromisso com a gente agora. Você já tem visto um monte de catástrofe que está acontecendo em São Luís, só por causa da chuva, que está levando cidade, está levando casa, está matando gente. Já imaginou se essas pessoas estivessem dormindo na hora que essa enchente carregou já um monte de gente por aí? E Jesus já avisou, cuidado para não ser no dia de enchente. Olha, a irmã Nayane, esposa do irmão Ranieri, e outros irmãos aqui como o Mateus, que agora é médico. O Mateus sonhou e a Nayane sonhou, esse mar bem aqui, irmão, ele suspendendo, esse mar bem aqui, que está bem aqui perto, não tem nem 100 metros de distância daqui, o mar, ele suspendido de uma maneira tão grande, que a Nayane disse que no sonho dela, eu até filmei, está no YouTube, se você quiser eu jogo para você, ela falando, ela disse que o mar subiu de uma maneira tão grande ali, irmão, que ele já estava ali no segundo piso daqui da igreja, e ela disse que era uma torrente tão violenta, que saía dali arrastando tudo que encontrava pela frente. Então já imaginou se nessa hora a gente está dormindo, ou nessa hora a gente está fornicando, ou nessa hora está no shopping, em vez de estar buscando a Deus, servindo a Deus, sendo fiel. Quando Deus dá um sonho, Atos 2,17 diz que Deus vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne, e uma das coisas que ele vai dar é sonho, visão, revelação para o seu servo. Então não vamos brincar
com o que a Bíblia chama de fim dos tempos, tá bom? O que está se armando aí, irmão, com essa terceira guerra, se a OTAN entrar nesse negócio, vai entrar do lado do Irã, os parceiros do Irã, que é a Rússia, que é também a China, que é também a Coreia do Norte, e o Brasil vai ter que entrar para ajudar o Satanás, e a gente vai ficar aqui dando uma aqui de quê? Então você já se prepare, porque Jesus está dizendo, meu amado irmão, que Ele quer que a gente esteja preparado, ou para morrer antes da volta de Jesus, por um dilúvio, por uma bomba atômica, seja pelo que for, ou se Ele voltar e a gente estiver preparado para cantar aquela música de Chile Cavalhais. Como foi? Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrima. Para quem partiu é festa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vou passar aqui agora o trabalho para a dona Guerreira, para fazer uma intercessão por nós. Amém? Venha orar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Cuidado para aquele dia não ser um inverno. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.